Pensar demais talvez realmente seja o mal do século. Pensar demais talvez seja o teu maior problema agora. Muito provavelmente tu sofre disso. Então, vê esse vídeo, só cuidado para não pensar demais enquanto tu assiste ele. Salve, galera! Matheus Rinca aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já tira um minutinho só e clica no botão de inscreva-se ali embaixo. Aproveita e já clica no sininho para ativar as notificações e tu ficar por dentro de tudo que eu solto aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que muitos chamam de ser o mal do século, que é pensar demais, ou como Augusto Cury chama, a síndrome do pensamento acelerado. E você, pensa demais? Você acha que pensa demais? Fica nesse vídeo que eu vou esclarecer tudo isso e vou te mostrar como ter a paz mental que tu precisa. E se tu já gostou da ideia e do tema desse vídeo, já clica no botão de gostei ali embaixo e bora de uma vez por todas pro vídeo. Isso é considerado por muitos como o mal do século, que é ficar pensando demais, ficar naquele ciclo vicioso de pensamento, pensando no passado, pensando no futuro, o tempo inteiro pensando e pensando e pensando. E no fim, tudo hoje estimula a gente a agir dessa forma. As coisas são muito rápidas, de consumo rápido, tudo é agora, é para já, e tudo é na base do super estímulo. A gente recebe muito estímulo o dia inteiro, e isso não tem jeito, nosso pensamento fica muito acelerado mesmo, a gente fica pensando em um monte de coisa, e isso atrapalha. E a gente fica o tempo inteiro pensando e pensando, a gente pensa em coisas do passado, ruminando essas coisas do passado, a gente fica pensando no futuro, ansiando pelas coisas que estão para vir no futuro, e tudo isso pode causar na gente depressão, ansiedade e esse tipo de coisa. E ficar o dia inteiro remoendo esses pensamentos, pensando no futuro, pode te impedir de agir, fica parado. Tu fica só pensando e pensando. E quanto mais tu pensa, mais tu fica cheio de dúvidas, tu cria obstáculos invisíveis que não existem, tu fica remoendo pensamentos negativos o tempo inteiro, o que gera uma energia negativa dentro de ti. E por fim, tudo isso destrói a nossa alegria e nossa felicidade no dia a dia. Isso drena a nossa energia, a gente se sente cansado, fatigado e é péssimo. E falando assim, a gente já percebe o quanto é prejudicial pensar demais. O tal do overthinking. E Augusto Cury chama todo esse volume de pensamento que a gente tem de SPA, a síndrome do pensamento acelerado, que é pensar demais, de forma rápida, o tempo inteiro. E se tu aí, que tá me assistindo, se sente cansado, se sente estressado, com dores no corpo, dor de cabeça, se tu tem dificuldade para lidar com pessoas lentas no teu dia a dia, se tu tem dificuldade para dormir, se tu sente alguma coisa desse tipo, muito provavelmente tu sofre disso, muito provavelmente tu tá sofrendo de pensar demais ou da síndrome do pensamento acelerado. Eu já passei muito por isso na minha vida. Eu era uma pessoa que ficava o dia inteiro bitolado e pensando no que eu podia fazer em determinada situação, no que eu podia ter feito, ficava criando 1000 possibilidades que podia acontecer. Eu era super indeciso e mesmo que eu tomava uma decisão, eu pensava se eu tomei a decisão correta e ficava maluco. E tudo que eu falar nesse vídeo agora eu trouxe pra minha vida e continuo fazendo, na verdade, e me ajudou demais a diminuir esse nível de pensamento, esse volume de pensamento, trazendo um pouco de paz mental, um pouco de calma, um pouco de clareza mental. E eu acredito que esse pensar demais, ele realmente desencadeia várias coisas, como depressão e ansiedade. No fim, a gente acaba achando que é depressivo ou é ansioso, mas na verdade a gente não é nada disso. Isso tudo é fruto dessa quantidade gigante que a gente tem de pensamento. Então, é muito importante que a gente adote práticas no nosso dia a dia para reduzir essa quantidade de pensamento, porque pode desencadear esse tipo de coisa, depressão e ansiedade. A primeira coisa para te ajudar a diminuir esse volume de pensamento é que a gente tenta controlar tudo. A gente tenta ter o controle sobre tudo, todas as situações. Então a gente fica arquitetando tudo que a gente vai fazer para ser perfeito, ou a gente espera o momento perfeito para conseguir começar a fazer alguma coisa, e agir assim faz com que a gente fique pensando muito. E na maioria das vezes esses pensamentos não são efetivos, eles não valem de nada, porque a maioria dessas coisas que a gente pensa, a gente não tem controle sobre elas.
Então, a primeira coisa que tu pode fazer para diminuir esse volume de pensamento é separar, é ficar atento das coisas que tu tem controle e das coisas que tu não tem controle. Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos meus, mas separa o que tu tem controle do que tu não tem controle. Porque daí tu começa a perceber que, na verdade, as coisas que tu anda se preocupando, as coisas que tu anda pensando sobre, na verdade tu não tem controle sobre aquela situação. E nada adianta pensar sobre isso. Então, deixa pra lá. Deixa aquilo que tu não tem controle de fora e foca só naquilo que tu tem controle. Só fazendo isso já te ajuda muito a reduzir essa quantidade de pensamento. E a segunda coisa que tu pode fazer, que tem a ver com a primeira, é usar a tua habilidade de improvisar, a tua capacidade de improvisar. A famosa arte da improvisação. Porque, como eu falei, a gente quer controlar tudo nos mínimos detalhes, a gente arquiteta tudo e a gente quer que tudo saia como a gente planejou. Só que as coisas não funcionam assim. Inclusive, tem até uma pesquisa que diz que mais de 90% dos nossos pensamentos não se concretizam. Ou seja, eles não se tornam reais, eles não acontecem, eles simplesmente ficam no nível de pensamento. Então, 90% do que a gente pensa, do que a gente imagina que pode acontecer, não vai acontecer. Então a gente tem o costume de querer pensar tudo nos mínimos detalhes. A gente pensa, o que eu vou falar naquela reunião? Como que eu vou me portar numa entrevista de emprego? O que eu vou falar com aquela pessoa que eu quero conhecer? E fica arquitetando tudo aquilo, arquitetando e pensando no que pode acontecer, pensando no que a pessoa pode perguntar, pensando nas consequências de tudo o que a gente tem para fazer, mas no fim, esses pensamentos não levam a gente a lugar nenhum. Confie na tua capacidade de improvisar, confie na tua arte de improvisar, porque a gente improvisa a maior parte do tempo. A maior parte do tempo a gente está improvisando, a gente não fica arquitetando tudo o que a gente está fazendo. A maior parte do tempo é improviso, mas tem algumas coisas que a gente coloca num nível de importância muito alto e a gente fica pensando sobre aquilo o tempo inteiro e a gente acaba querendo fazer um teatro, sabe? Tipo numa entrevista de emprego, a gente quer pensar como que a gente vai se portar, só que não funciona assim, porque não vai acontecer da forma que a gente for imaginar. Então a arte de improvisar é uma boa forma de a gente saber que tá tudo certo, eu vou ali e vou improvisar, eu não preciso ficar pensando sobre aquilo, não preciso ficar arquitetando sobre aquilo. Não precisa ficar imaginando o que pode acontecer. E só de tu fazer isso já te livra muito dos teus pensamentos. Porque tu sabe que, eu vou chegar ali e vou improvisar e tá tudo bem. E a terceira coisa que tu pode fazer para reduzir esse volume de pensamento, e que também tem a ver com o improvisar, é dê o seu melhor e esqueça do resto. Ou seja, cara, foca no melhor que tu tem a oferecer. Foca em entregar o melhor para determinada situação. Foca em colocar uma intenção positiva ali. E o resto, tu esquece. Esquece do que pode acontecer, esquece das coisas, das consequências, do resultado e foca só na tua intenção, que é boa, e no que melhor tu pode oferecer. Porque, novamente, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que exige alguma habilidade da nossa parte, ou alguma coisa que a gente se sente inseguro de fazer, a gente fica arquitetando um monte de coisa, a gente fica pensando, imaginando sobre aquilo o tempo inteiro. E como eu falei, a maior parte do tempo a gente não tem controle sobre essas coisas, mas o que a gente tem controle é sobre a gente mesmo, é como a gente vai se sentir e o que a gente pode fazer. Então, cara, o que tu pode fazer é entregar o teu melhor, é colocar a tua melhor intenção em tudo. Cara, naquela entrevista de emprego, eu vou colocar a minha melhor intenção, eu vou ali para agregar valor. Ou na hora de interagir com alguém, com uma menina, ou conhecer outra pessoa, eu vou ir conversar com aquela pessoa com o melhor que eu tenho a oferecer, com a melhor das minhas intenções. E quando tu passa a focar na tua intenção, ou melhor, no processo ali, em vez do resultado, das consequências, cara, tu fica bem mais de boa, tu fica bem mais leve. E isso faz com que tu pense menos também, faz com que tu fique mais de boa, mais sossegado, porque não interessa o que for acontecer, a tua intenção ali é positiva, é muito boa, porque tu tá fazendo com a intenção certa pra ti. Então, se tua intenção for boa, se tu tá entregando o melhor que tu tem, cara, não interessa o resto é consequência. A quarta coisa, e é uma das coisas que mais te faz pensar muito, é de tu ser indeciso. A gente muitas vezes é indeciso, a gente não sabe se toma determinada ação ou não, a gente não sabe se vai para determinado evento. Será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu vou lá ou eu não vou? E a gente fica pensando no que a gente pode fazer, ou se eu faço isso ou faço aquilo. E mesmo que a gente tome uma atitude, mesmo que a gente tome uma ação, ou escolha uma ação, a gente ainda fica pensando, mas será que eu vou mesmo? Eu tô cansado, não sei se eu vou. Mas será que eu tomei a decisão correta? A gente fica pensando ainda sobre aquilo. E no fim a gente fica o dia inteiro pensando sobre isso
e não chega a uma decisão definitiva. A gente não concluiu nada sobre aquela decisão. O que tu pode fazer para parar de ser indeciso e dessa forma parar de pensar muito sobre todas as decisões, sobre se tu vai ou não, se sim ou não, se tu faz determinada ação ou não, no primeiro momento que tu precisa tomar a decisão, ou seja, que tu precisa decidir, que tu precisa pensar, tu vai lá, pensa na situação, vale a pena eu fazer isso ou não? E da conclusão que tu chegar, se sim ou não, pronto, tá decidido. Se tu decidiu naquele momento que sim, tu vai para aquele lugar, para aquele evento, se tu vai tomar aquela decisão, essa é a tua resposta final e tu mantém ela até determinada situação acontecer. Porque senão tu fica pensando ainda, mas será que... Não, seja assertivo. Se tu decidiu naquele momento que tu vai, então tu vai. Essa é a tua resposta final e tu não pensa mais sobre isso. Tu guarda numa gaveta, fecha a gaveta, pronto, tá resolvido. E se depois que tu já tomou a tua decisão, tu voltar a pensar naquilo, cara, vem aquele pensamento, tu olha ele, tu observa e fala, não, beleza, eu já tomei minha decisão e não pensa mais nisso, guarda ele na gaveta. E se vier de novo um pensamento, mesma coisa, não, eu já tomei minha decisão, guarda ele na gaveta. Isso libera espaço aqui dentro, faz com que tu fique mais de boa, faz com que, não, eu já tomei minha decisão e tá tudo certo. E por mais que tu tenha dúvida se tu tá tomando a decisão correta ou não, no momento que tu for tomar a decisão, toma essa decisão em cima da tua intuição, daquilo que tu acha que é certo pra ti, daquilo que vai te fazer bem. Porque no fim, a gente sabe aquilo que é certo pra gente, aquilo que vai nos fazer bem. Então, tenha como base isso para tomar as decisões e uma vez a decisão tomada, não mude ela. É ela e deu. A quinta coisa que tu pode fazer para diminuir o volume de pensamento é trazer o mindfulness para tua vida. O que é o mindfulness? É a atenção plena no momento presente. É a atenção de perceber e reconhecer os pensamentos que tu tá tendo. Se tu tá tendo muito pensamento, tu percebe eles, tu olha eles, tu observa eles, tu fica calmo, tu fica tranquilo. E tu precisa praticar o mindfulness para ter esses resultados, para perceber os pensamentos, para ter atenção em perceber esses pensamentos. E quanto mais presente tu tá, quanto mais atenção tu tem ao momento presente, maior é o espaço entre um pensamento e outro. Então, tu consegue sentir esse espaço, tu consegue perceber esse espaço, tu fica mais de boa, tu fica tranquilo, tu fica com menos volume de pensamento quando tu pratica o mindfulness na tua vida. E para praticar o mindfulness, tu pode simplesmente ter consciência disso, ou seja, ter consciência de que tu tá pensando demais e tu passar a observar esses pensamentos, tu se desconecta desses pensamentos, para de surfar a onda deles, simplesmente observa, se imagina observando de fora os pensamentos, como um observador silencioso, e fica só olhando eles ali. Essa é uma forma de tu praticar o mindfulness. E uma outra forma de tu ter mais presença na tua vida, de ter mais mindfulness, é praticando a meditação. Meditar diminui o fluxo dos teus pensamentos, faz com que tu preste atenção na tua respiração, faz com que tu se conecte contigo e faz com que tu se desconecte um pouco do nível mental dos teus pensamentos. E isso traz mindfulness naquele momento para ti e ao longo de todo o teu dia também influencia. Então, atenção plena ao momento presente é uma boa forma de reduzir drasticamente o nível de pensamento. Comece a trabalhar nisso, tenho certeza que vai reduzir muito o teu nível de pensamento, o teu volume e a quantidade de pensamentos. A sexta coisa que tu pode fazer para reduzir esse montaréu de pensamentos é escreva. Começa a escrever. Escreve um diário. Escreve o que tu tá sentindo. Escreve aquilo que tá dentro de ti naquele momento. Isso te ajuda muito, me ajudou muito, muito mesmo. Porque quando tu escreve, tu tira um pouco daquilo que tá dentro da tua cabeça e tu coloca num papel, ou independente do local que tu esteja escrevendo, pode ser no celular, no computador também, mas tu simplesmente tira um pouco daquilo da tua cabeça e coloca no papel, por exemplo. E toda vez que tu escreve sobre os sentimentos e pensamentos que tu tá tendo, tu passa a ter mais consciência sobre eles. Tu passa a compreender melhor essas tuas preocupações. E muitas vezes quando tu tá ali escrevendo, isso te traz consciência, faz com que tu tome decisões a respeito desses pensamentos. Tu passa a fazer uma autocrítica em cima daquilo que tu tá pensando. Será que isso que eu tô pensando faz sentido? Será que é verdade isso que eu tô pensando? Será que eu devo me preocupar com isso? E esses questionamentos vêm quando tu tá escrevendo. E disso tu pode tirar respostas que, cara, na verdade o que eu tô pensando aqui não faz sentido. Não faz sentido eu ter esses pensamentos. Não é verdade isso. Quando eu passei a escrever num papel as coisas que eu sentia, os meus pensamentos e várias outras coisas, eu comecei a me questionar muito sobre os pensamentos e a forma que eu pensava. Eu comecei a perceber que, cara, não faz sentido nenhum a maioria das coisas que eu penso ou como eu me sinto. Eu desconstruí muita coisa. Isso te ajuda muito a pensar menos sobre as coisas, a diminuir o fluxo de pensamentos. E por último, mas não menos importante,
A sétima coisa é: seja o seu melhor amigo e não o seu pior inimigo. A gente muitas vezes acaba se corroendo por dentro, se autocriticando, a gente acaba cobrando muito da gente mesmo. Muitas vezes a gente não aceita determinadas situações, determinados resultados e a gente fica cobrando isso da gente mesmo. A gente fica frustrado com a gente se cobra demais. A gente acaba colocando uma pressão muito grande dentro da gente. E a gente mesmo faz isso. Isso não é ser amigo, isso é ser inimigo. Então a gente precisa ter mais autocompaixão com a gente mesmo. A gente precisa, ser mais amigos da gente mesmo. Não se cobrar tanto, tá tudo certo, não foi daquele jeito, mas tá tudo certo, porque a maioria dos resultados a gente não tem o controle, e como eu falei antes, se tu setou uma intenção boa, se tu deu o teu melhor, velho, tá tudo certo, cara, não precisa se cobrar, não precisa ser o teu carrasco. Então comece a ter autocompaixão, comece a ser o seu melhor amigo, ande de mãos dadas com o medo, com a derrota, com os fracassos, porque tudo isso, todas essas coisas fazem parte da experiência humana. Faz parte da nossa experiência como seres humanos. E ser humano é tudo isso. É um acumulado de várias experiências, várias sensações, vários sentimentos. E é isso que nos faz humano. Tudo que tu pensa, tudo que tu sente, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Não se cobre tanto. Tudo isso que eu falei, eu continuo fazendo hoje. Eu fiz muito isso pra conseguir ter mais clareza mental, pra eu reduzir o nível de pensamento. Então eu tenho certeza que se tu aplicar e fazer, adotar isso pra ti, em cada um desses itens que eu falei, cara, vai reduzir drasticamente a quantidade de pensamento, então tu vai ter mais qualidade de vida, tu vai ser uma pessoa menos ansiosa, ou talvez tu vai acabar de vez com a tua ansiedade, com a tua depressão, tu vai se sentir muito melhor mesmo, tu vai ter dias melhores. E eu quero te ouvir ali embaixo, na verdade eu quero ler ali embaixo. Me diz o que tu pensa sobre isso. Tem uma pessoa que pensa demais? Me escreve um comentário falando, cuidado pra não pensar demais, tá? Não pensa muito aí não. Brincadeiras à parte, muito obrigado por me assistir até aqui. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like ali embaixo. E mais uma vez, se inscreve no canal, isso não dói nada e me ajuda muito. E se tu gostou disso tudo que eu falei, se tu gostou dessa mensagem, compartilha isso com alguém que precisa ouvir isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. Então mande para alguém que você gosta, mande para alguém que é importante para ti, que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar de ver isso. E sem falar que me ajuda muito, e quanto mais pessoas verem isso, vai ser muito melhor para todo mundo. E mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo, e tamo junto. E bora pensar menos, bora diminuir o fluxo de pensamento, e bora viver a vida, porque é isso que todos nós merecemos. Valeu, tamo junto. Iha!